O plano astral das emoções é um terreno perigoso? Quem diz isso? Vou começar com uma frase que formulei, que é assim: tire-os as emoções e o aplique-os política. Seria como dizer: tire-os o sangue e os injetem nitrogênio líquido. Sabe que nitrogênio é um componente químico que é usado nos refrigeradores para manter a temperatura sempre baixa. Porque aqui é um mundo de polaridade. Quanto mais para cima, mais refrescância, mais liberdade. Então você respira mais. Quanto mais para baixo, mais quente. Mas como são mundos inversos, esse mundo inverte a polaridade, inverte a luz, a própria energia. Então quem anda falando isso? Que tipo de perfil humano crê ou faz crer assim? Vamos falar sobre esse plano. Eu vou chegar onde realmente há uma possibilidade de algum perigo, mas mesmo que haja, isso não pode ser encarado como um castigo e devemos ter coragem, agir com a cor adequada e também ter uma coragem, né? Uma balaclava, uma armadura que te proteja a partir de ti próprio. De quem? De quem assim pensa, que vem regrar. É deles que nós temos que nos proteger, mas sem medo, porque medo é a tática deles, é a última cartada. Vamos entrar no tema propriamente dito. Plano astral, éster, ou dos astros e estrelas. É tão perigoso quanto se deter a acreditar em absurdos como que o fogo se choca com o fogo, que a água com a própria água, o ar com o próprio ar. Enquanto a Terra é a única que pode se chocar realmente por ser coesa, sólida. Os outros elementos só se misturam, se combinam, se compenetram, só trocando de temperatura. Assim é éster, ou o astral. Todas as escolas o usam como um mecanismo de uma aposta como a do jogo do bicho. Porque é o plano dos animais, os pobres animais, inocentes animais. Animal vem de Deus animado. Religiões cristãs arrastaram a humanidade numa crença de que seus infernos são de fogo. Inclusive, abreviam um dia da criação nessa premissa. Inclusive, trouxeram sobre a terra a Santa Inquisição. Aquilo era um inferno para quem passava e para quem ocasionava, porque isso tem preço. Quem eram os demônios, afinal, por trás daquele fogo? Hoje, atualmente, somos demônios mais modernos. Vamos queimar alguém na dissertação. Vamos citar outras ordens pouco conhecidas para
tanta fumaça? Eubiose. Eubiose vem com uma dissertação, não sei se plagiada da Teosofia, que fala de um cone da Lua, já mortificando a Lua já morta. É como se você falasse daquele, póstumamente, que geralmente vira bom, né? A pessoa era má, vira bom. A Lua é o contrário. A Lua, a gente mortifica ela depois de morta. Coitada. Depois vem o budismo com seus bardos amarelos, gnose, né? Aquela panaceia dantesca, muito parecida até com essa parte da gnose. Ela é muito parecida com o cristianismo real mesmo. Por isso que ela se diz cristã. Para esconder a animalidade humana, cobrada ao extremo no fenômeno da mentempsicose, retrocesso mental. Então veja que interessante. Tudo coisa que a gente não sabia. Agora não podemos dizer que a gente não sabe. Porque se um na humanidade sabe, toda a humanidade está sabendo. Mas por que começa no animal esses supostos infernos? Por que o plano de Kundalini? Ela arquiteta formas arquetípicas, animais. Até que a gente vê no Antigo Egito os deuses antropomorfos, na Grécia, né? Temos até entre nossos índios o rei águia, Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Então, por que ele é perseguido? Se a luz teve que ser feita, porque está escrito faça-se a luz, alguma coisa está dando esse comando. Então existia antes da luz. Pode ser negro, como o Cristo. Há evidências que o próprio Jesus, Joshua, era negro. Qual é o problema? Olha quanta luz, né? Talvez ali atrás, né, como o espírito está disfarçado de matéria, como eu falei num vídeo ontem, talvez essa é a senha. Então, Kundalini, que deu a luz a Deus animado, animais, aí associamos a mãe, o mater, à natureza e também seus animais gerados. Lembrando, em nota, que Kundalini se mostra como serpente de fogo. E serpente pertence ao reino dito animal. E olha a importância que tem Kundalini. Sem Kundalini não há vida. E culpamos os animais e as emoções associadas aos animais. Sem emoção você não busca nada. Teríamos ficado onde não tem emoção, que é antes dela. Para que estamos aqui? Por que passamos por ela, por aquele plano? Ah, que anjo não entra nesse plano? Então eles são frios? É isso que eles querem que nós acreditamos? Então quer dizer que o sangue que corre na veia dos santos, dos mestres, que são anjos, é nitrogênio líquido? Eles estão crionizados aqui na Terra, o lugar mais perigoso do universo, onde realmente se morre muito prematuramente, porque primeiro essa alma, que uma parte dela por acaso é emoção, ela sobrevive à morte. E o corpo mais novo é muito parecido com os celulares hoje. Quanto mais moderno, menos dura. Carro a mesma coisa. E o corpo nada mais é do que um carro. Espírito disfarçado de matéria. Está lá dentro, escondido. Voltando à serpente, aí vemos a serpente do paraíso, do abismo,
tudo caracterizando uma mãe revolta. Não mexa com as mulheres. Quem é homem sabe. Homem, homem. A serpente quis dar sabedoria a Eva. Comeu a maçã até se descobrir a semente. Mas se deteu no gosto, esquecendo a semente. E ainda sem mente, porém com dentes, aquele sentido ainda mente. Como pode tanta mentira antes de existir uma mente para mentir? O humano mente desde que foi ingerido. Então o demônio é a animalização do homem, quando seu estado homem já tinha sido adquirido. É um retrocesso. Então a realidade dos demônios, deimonas, deuses isolados, que não tem esse sentido pejorativo em lugar nenhum, só nas cabeças, é ligado ao astral somente por isso. Não por existir lugares maus. Não há lugares doentes sem gentes. Você visitar um hospital, um necrotério, um cemitério sem pessoas lá, não tem nem maior sentido. Ou menor. Então, se apontou para lá, o astral. Mas o que é um inferno locativo e um apenas sensacional, no sentido de sensação, estado? Imagina um porão em sua casa, escuro, sujo, atolhado de acúmulos, tralhas para todo lado. Certamente terás companhias do outro reino, um reino anterior, os ratos e baratas. Sua casa acima continua intacta, limpa. Há gente inteligente morando lá e cuidando do lugar, do local. Então, não confunda inferno com o astral em si. Você não o conhece? Claro que sim. Você tem emoções. Infernos são compartimentos. Como o chão do planeta é a parte mais densa e infernal, por assim dizer, caótica e densa, de todas as camadas da atmosfera do mesmo planeta. Quer provas? Sejas um bom xamânico, o dono da chama, da luz astral, e pergunte para um pássaro. Ele já esteve lá, em cima. O único que pode te dizer, salvo os paraquedistas. Bem, observações finais sobre este astral que todos têm e renegam como um bastardo. 1. O astral apenas nos dá o sentido da visão. Quem é empírico pragmático, assim o sabes. Descobres em si. Até não descobrires, você vai criar medos onde não tem. Água filtrada e frequencializada de 3 a 5% é como a nossa visão. Ela ainda está ofuscada. Então, esse astral é a sede desses 3 a 5% de visão física para que a gente não esbarre nas coisas. Mas a gente não está vendo nem mesmo o plano físico, o lugar mais perigoso do universo. Quem está no lugar mais perigoso do universo e não vê as minas, acredita que ela está depois das colinas. Até ser tarde demais.
Mas quer dizer que você não deve se arriscar? Sim. Não é soldado quem não se arrisca. Quem não arrisca não petisca. Por isso, lá no astral, se vê mais. Como no mental, ligado à audição, evidentemente se ouve mais. Quem já ouviu? Astral é mãe, Kundalini. Ela tem um acento agudo no último I, porque representa o polo negativo feminino, não no sentido pejorativo. Serpentes são de sabedoria e aquelas personificações das paixões. Tudo é polar. Uma vive em toda aquela casa, plano, na própria luz astral. As demais só conhecem o escuro porão, que é a coisa mais física desse mesmo plano, tanto que é chamado de astral físico. Astrales physicos. O homem, para se guiar, pensas que o plano astral dos astros não é volátil, que ele não é real. Só que ali tudo é flutuante. Alguém conhece a mecânica desse plano para dizer assim que lá ele é perigoso, por exemplo? Perigoso é o plano físico, então. Dois astros que se encontram se chocam. No astral, eles se compenetram, atravessam um a imagem do outro. Quem conhece sabe. Aí você pode falar. Eles se transpõem, se misturam. Você também. Lá você dá um abraço, você atravessa. Você atravessa a pessoa, aquela alma. E é exatamente a alma que eles, lá do começo, que eu citei, querem que você perca. Porque quem não tem alma não pensa. E eles querem que você seja mental, politicamente correto. É bem impossível, pelo menos humanamente. Então hoje nós associamos uma coisa bem astral, emocional, que nos careceu agora na pandemia, que é o abraço. Porque lá, nesse plano, quem entende a sua mecânica atômica, sabe que átomo penetra em átomo. Agora, como se faz isso? Pergunte para o Criador do terceiro dia da criação. Eu ainda não sei, estou a caminho. Mas tenho bastante informação. Então vem-nos no pensamento a necessidade de um abraço, que a gente quer penetrar a pessoa, né? A gente quer se misturar. E no ato sexual também, comumente associado a ele. Tentamos se misturar corpos, mas na verdade, só o que se mistura são as almas que eles querem matar. Pax.